Pessoal, eu tô aqui com a Regiane e com a Mariana, que são as meninas superpoderosas do financeiro da Interidata, né? Muito bom, gente. Obrigado por terem aceito o convite para a gente estar aqui conversando um pouquinho. Então, meninas, a gente vai falar sobre algo que é muito importante para a Interidata, eu diria até que para a nossa vida pessoal e com certeza também para as revendas que estão nos acompanhando, que é a questão da organização do setor financeiro. E boas práticas são importantes para isso. Então a gente vai compartilhar algumas ideias, né? Boas práticas, coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, às vezes é um problema de algumas pessoas e de algumas empresas. Mas eu queria começar lançando uma pergunta. Por que tem tanta gente que às vezes atrasa boleto? Será que é apenas falta de dinheiro ou tem outros fatores envolvidos? O que vocês acham? Então, Leandro, na verdade, a maioria das pessoas pensa que realmente é falta de dinheiro, né? Não paguei minha conta porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Mas, assim, o que eu percebo no dia a dia, né? Como eu faço a parte da cobrança, do contas a receber, o que eu percebo, na verdade, é uma falta de organização das empresas. Entendi. Né? A falta, assim, de ter uma rotina financeira, e depois a Regiane pode contribuir bem melhor do que eu, que ela faz muito bem feita essa parte aqui na empresa, né? Uhum. Mas, assim, o que eu percebo é isso. Não necessariamente é falta de dinheiro. Claro que, às vezes, vai acontecer da empresa não ter o dinheiro para pagar. Mas a causa principal disso é a falta de organização da empresa. Entendi. Né? A questão, assim, de ter uma rotina, né? De ter uma organização, ela exige, assim, um trabalho diário. Certo. Né? Então, algumas pessoas pensam que não tem a necessidade de ter essa rotina diária dentro do financeiro. Mas ela é necessária, né? A gente tem que estar sempre atento, né, com o que tem para pagar, com as datas de vencimento. O que eu percebo muito acontecer também é que, às vezes, a revenda até vai lá e faz o cadastro do boleto dentro do banco, por exemplo. Né? Faz o cadastro para o dia 15 de fevereiro para fazer o pagamento. Registra lá o lançamento, tudo certinho. Registra o lançamento, tudo certinho. Quando chega no dia do pagamento, por alguma razão, aquele pagamento não é efetivado. Tem N razões para isso acontecer. Mais uma vez eu digo assim, o quanto que a organização é importante nesse quesito, porque às vezes a pessoa não percebe que o dinheiro não estava com a falta daquele dinheiro na conta. Entendi. Né? E às vezes tem motivos do próprio banco, algum erro do próprio banco que acontece. Né? Então, a gente olha o comprovante, porque gera um comprovante de agendamento de pagamento, né? Sim. Então, a gente olha e fala, olha, esse é um comprovante de agendamento, dá uma olhada para ver se o valor nos tornou para tua conta. Se foi efetivado o pagamento. Certo. Né? Porque às vezes até acontece de sair Sim. e estornar. Exato, ele vai e volta por uma questão qualquer lá de integração, talvez. Né? Isso, né? N razões, né? Então, é importante verificar isso, assim. Uma outra coisa que eu percebo bastante é que a gente tem revendas grandes na Interidata e a gente tem revendas pequenas, Sim. né? O que eu percebo, às vezes a gente tem uma revenda, por exemplo, pequena, e o dono é o faz tudo. Né? Ele está começando. Estou começando agora, natural que seja uma equipe pequena, às vezes ele começa realmente sozinho, e ele faz tudo dentro daquela empresa. Mas assim, à medida que aquela empresa começa a crescer, ele precisa pensar em contratar novas pessoas para novas funções. Nesse caso, o empresário não tem que ver esse tipo de expansão organizada, calculada, como um gasto, mas como um investimento em equipe para ele dar conta de lidar com mais volume de negócios. Exatamente. E eu escuto isso, porque às vezes eu falo, né, eu converso com a revenda, poxa, Mariana, eu me perdi. Eu estava lá fazendo um atendimento técnico e aí eu esqueci do pagamento. Mas então por que tu não contrata? Porque às vezes a gente tem revendas grandes. Sim. Que a pessoa também quer fazer tudo, né? Exatamente. Por que tu não contrata uma pessoa para fazer isso, então? Para cuidar do teu administrativo, do teu financeiro, né? Ah, mas aí eu tenho um custo grande. Falei, tá, mas e o valor que essa pessoa vai agregar? O tempo que tu gastaria fazendo atividade financeira, tu podes gastar esse tempo fazendo coisas estratégicas. Isso. Né? Outro dia a gente estava comentando sobre isso. Né, que dentro de uma organização, e não só dentro de uma organização, de tudo na vida, né, 20% de alguns esforços nossos representam 80%, né, dos nossos resultados. Esse é um dado interessante. Isso, né? até relacionado ao gráfico de Pareto, assim, né? Por exemplo, se a gente olhar dentro de uma empresa, a quantidade de clientes que a gente tem, 20% dos nossos clientes, aproximadamente, né, nos trazem 80% da nossa receita. Então, para onde que a gente tem que olhar mais? Para onde a gente tem que direcionar um foco maior? Sim. Né?
E o quanto isso vai representar do meu tempo? 20%. Mas é um 20% que é estratégico. Eu te entendo. Às vezes até assim, uma despesa que esse empresário, né, tá perdendo ali tempo organizando os boletos, a despesa que ele está tendo com a multa por atraso, né, tá pagando juros, Exato. multa, Uhum. se ele calcular esse valor que ele tá, essa torneirinha que está aberta ali, talvez ele consiga contratar uma pessoa, né, para ajudar. Então, a gente acaba fazendo... abraçando tudo, né? E não consegue fazer a parte, fazer o que precisa ser feito, né? E a própria questão de investimento, eu vejo, né? Mas eu entendo assim, é tempo investido na empresa, certo? Pagar boleto ou fazer negócios. Só que pagar boleto, embora seja um fator crucial e sensível, tô mexendo com dinheiro, não deixa de ser um processo burocrático. O pagar boleto não faz a minha empresa sobreviver. Faz a minha empresa sobreviver é alavancar negócios. Conquistar o cliente, é potencializar um cliente que já é meu a ter um ticket maior comigo todo mês. Exatamente. Isso faz a diferença para minha empresa. Então, se eu tiver uma pessoa fazendo esse serviço burocrático de organizar o financeiro, com a devida supervisão e com os devidos controles, eu como empresário posso focar a minha energia, investir o meu tempo melhor, trazendo mais dinheiro, mais recursos para dentro da empresa. Essa seria a ideia, então. É exatamente essa a ideia.